novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui na nossa TV Humana, sempre levando um assunto diferente para você, muito conhecimento e entretenimento. Gente, hoje, com muita alegria, eu trago novamente um assunto muito pedido por vocês aí. Sim, hoje nós vamos falar sobre os desafios, que não são poucos, da inclusão escolar. E para falar disso, gente, eu trouxe aqui duas feras para abordar esse assunto com muitas informações para vocês. Eu trouxe aqui a Adriana Fontes, terapeuta sênior em análise do comportamento aplicada, a famosa ABA. Além de tudo, também é professora bilíngue. E também trouxe aqui para a gente Lucimara de Farias Misael, psicóloga, mestre em ABA, idealizadora e responsável pelo setor da ABA no núcleo Ampliare. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos. Ai, que gostoso, Obrigada. gente. Olha, é assim, para mim uma alegria muito grande fazer esse programa, porque eu levo para as pessoas informações super importantes e que faz com que cada um que nos assiste reflita sobre muitas coisas para a gente mudar, né? Tem muita coisa que a gente pode melhorar na nossa realidade. Bom, mas contando um pouquinho sobre vocês, Adriana, conta um pouquinho para o nosso público quem que é você, um pouquinho do seu percurso até hoje. Ok. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de falar sobre esse assunto extremamente relevante, né? Socialmente relevante é muito importante. Então, nós agradecemos pela oportunidade. Bem, eu sou a Adriana, a minha primeira formação foi em letras, português e inglês. Em seguida, eu fiz pedagogia e aí eu comecei a atuar na área de educação infantil bilíngue, né? São praticamente aí quase uns 12 anos nessa área. Sou terapeuta sênior, praticamente 5 anos, né? E estou fazendo pós-graduação também, para poder ajudar aí nesse processo, né? E tentar entender melhor as demandas, necessidades, tanto da criança como das famílias. E eu sou estudante de psicologia, estou no meu último ano também. Meu Deus do céu, só 3 faculdades, né? Puxa vida, né? A gente vai até se escondendo. E você, Lu, conta um pouquinho de você. Bom, também gostaria de agradecer um pouquinho a oportunidade de estar aqui. Eu também tenho uma trajetória aí, já atuo mais ou menos 11 anos com autismo, né? Comecei na faculdade com estágios, depois eu fui avançando, sendo acompanhante terapêutica, e aí depois disso fiz especialização em ABA, mestrado em ABA também, e atualmente sou doutoranda também em distúrbios do desenvolvimento. Então, essa caminhada eu sempre estudei bastante em relação ao TEA. Gente, que lindas vocês duas. Olha, eu sempre falo pro pessoal, garante o bloquinho aí de anotação, porque hoje vocês vão aprender muita coisa e eu também, gente. Bom, hoje, falando dos desafios, da inclusão escolar, hoje nós vamos voltar o nosso papo sobre a inclusão escolar para os alunos, os educandos com TEA, que é o transtorno do espectro autismo. Espectro autismo ou espectro autista, meninas? Autista. Autista, transtorno do espectro autista. E para falar disso, muitas coisas, já discutimos aqui, inclusive, algumas questões bem pertinentes, mas muitas coisas vêm ao nosso imaginário e também as questões que vocês aí nos trazem, Ju, perguntam um pouco sobre como deve agir a questão do profissional da educação, como que pode melhorar aí a aprendizagem do aluno. Para falar disso, nós temos algumas questões aí que eu gostaria muito que vocês nos ajudassem no esclarecimento, né? Eu vou voltar para a gente ter uma diferença melhor entre uma e outra, no sentido das respostas, uma divisão, não diferença, divisão. Dri, eu vou te fazer uma primeira pergunta. Vamos lá. E ainda conta um pouquinho sobre o processo de adaptação. Porque quando a gente fala de um aluno, e aí eu acho que as duas devem estar de acordo, qualquer um de nós, alunos, crianças, jovens, adultos, quando a gente inicia um processo de aprendizagem, a adaptação ela é complicada para todos, é um processo. Não é tão simples. Mas para uma criança com TEA, a questão é ainda maior, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse processo. Sim, é importante a gente falar um pouquinho sobre a adaptação escolar, porque a gente, como adulta, a gente já tem um pouquinho de repertório, né? Então, a gente já tem um pouco de insegurança, medo, quando a gente está num ambiente novo, né? Que a gente não está familiarizada. A criança com TEA, né? Ela precisa, né? Ser assistida, né? Então, essa adaptação escolar,
ela deve ser pensada, né? Ela deve ser planejada, ela deve ser estruturada. Então, isso é muito importante. Porque a criança, né, num ambiente em que ela não está acostumada, não está habituada, normalmente ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir com medo. E a criança com TEA, ela pode se desorganizar muito com isso. Por isso que precisa ser pensada, planejada e estruturada. E para isso exige, né, uma criação de estratégias, né, para que essa adaptação seja uma adaptação mais tranquila, né, mais confortável para a criança. Nossa, essa palavra que você usou, confortável, e essa questão do pensada, né? Porque por vezes a gente nota que nem sempre há um planejamento adequado, né? Nós sabemos que muitas questões influenciam no dia a dia do professor, do profissional da educação. Sabemos os recursos que às vezes as escolas não dispõem e o quanto que esse professor precisa ir atrás. Mas essa palavra do confortável me traz muito essa lembrança da criança ali entrando num mundo desconhecido e buscando aí um certo conforto para entrar nesse processo do aprendizado, né? E aí, quando a gente fala disso, eu acho que é interessante pedir agora essa questão da Lu, como que acontece, Lu, para as escolas, é, essa adaptação em si, o que seria importante botar em prática, Lu, pensando aí na questão pedagógica, para a escola tomar aí como atitude. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é que quando a gente fala do transtorno do espectro do autista, a gente está falando de um espectro, né? Então, a primeira coisa é, igual a Adriana comentou, né? Precisa ser pensado, mas precisa ser pensado para aquela criança, porque nenhuma criança vai ser igual à outra. Então, eu preciso conhecer. Então, tem criança que precisa ser muito estruturado, tem criança que não precisa de tanta estrutura, tem criança que a gente vai precisar antecipar 2, 3 dias antes, tem criança que não. Então, acho que a primeira coisa que a gente sempre fala para os pais também, e em relação à escola, é fale um pouco da criança, o que ela gosta, quais são as preferências, e aí fica muito mais fácil a gente criar esse ambiente mais seguro para ela, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, é conhecer a criança. A segunda coisa é que, com o tempo, né, a gente entende também, falando em educação, que os professores eles vão se formando, igual a gente está falando, é um espectro, então uma criança não vai ser igual a outra. Então a gente pensa que esses professores vão se capacitando cada vez mais, entendendo como que vai ser esse processo, o que é o autismo, né? E aí acho que a palavra principal é adaptação, conhecimento e também, uma vez que a gente conhece esse aluno, a gente pode fazer um plano de ensino individualizado para ele. Ah, e você tocou num assunto muito importante, o famoso PEI, seria isso? Isso. Esse plano de ensino individualizado, ele deve ser colocado em prática desde o início ou ele leva um tempo durante o semestre profissional? Conta um pouquinho sobre o PEI para a gente. No começo, né, acredito que os professores vai ser um pouquinho mais difícil a gente já montar o plano de ensino. Então, o professor vai precisar fazer uma sondagem e dentro dessa sondagem ele vai conseguir elencar quais são as principais dificuldades, as facilidades, o interesse. É importante que esse PEI seja feito de acordo com o que o aluno está aprendendo. Então, por exemplo, se ele está na quarta série, eu preciso dar atividades de quarta série, mas adaptada à realidade da criança. E também, por exemplo, se ele está na aula de matemática, ele não vai fazer aula de português. Então, quando a gente fala do PEI, é para pensar em estratégias para que ele consiga acompanhar de uma forma mais adequada, para que ele aprenda. E aí a gente vai selecionando objetivos a curto, médio, igual você perguntou. Quando que a gente faz? A gente muitas vezes faz um PEI para o ano. E aí a gente tem os objetivos. O que ele vai aprender nesse mês? O que ele vai aprender no semestre? E o que ele vai aprendendo ao longo do ano? Né? Então, é dessa forma que a gente vai elaborando esse plano de ensino individualizado. Nossa, perfeito. E eu vejo, né, eu tenho certeza que quem está nos assistindo pensa da mesma forma, que a questão de um plano de ensino individualizado, não só para alunos que estão aí no espectro, né, mas também todos ter um olhar individualizado, né, meninas? Porque eu mesma sempre me coloco no lugar do meu aluno, do meu educando. Para ele, não é fácil estar ali naquela posição. Para nós profissionais de educação também não. Então é sempre como tornar aquele ambiente seguro, confortável e colocá-lo como um protagonista do seu aprendizado. E para isso vem milhares de atividades, não é? Conta um pouquinho sobre essas atividades que podem aí compor esse
PEI aí para os alunos do espectro? É importante falar que as atividades adaptadas, elas respondem às necessidades daquele aluno, né? Então, essa atividade adaptada, ela vai observar, né, as potencialidades desse aluno e as dificuldades, as necessidades, as demandas que precisam ser trabalhadas ao longo de uma semana, de duas, de um mês, de um semestre, né? Porque é sempre um olhar para esse aluno, né? Para esse aprendiz, olhando realmente, né, as habilidades que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas, né? Então é importante que a gente observe esse aluno, né? E traga atividades que realmente sejam atrativas. Então, por exemplo, recursos visuais, né? Deixar essa atividade mais atrativa, né? Além disso, o recurso visual, ele também pode ser uma pista visual para esse aluno. Então, a depender da atividade que foi planejada, né, pode ajudá-lo a compreender melhor, né, o que está sendo solicitado ali naquela atividade, né? É importante também que a gente olhe para esse aluno, né, e faça adaptações, né, porque realmente a gente tem que ter um olhar individualizado. Então, traga atividades diversas, né, oportunize atividades diversas. Então, a criança, ela pode aprender, né, por encenação, por música, por brincadeiras, né, por jogos. Então, um conteúdo, esse mesmo conteúdo, ele pode ser ensinado de diversas formas, de diversas maneiras, né? Sim. Olha, são coisas, meninas, que eu só vejo o grupo inteiro ganhando. Não vejo Uhum, o aluno que necessita de uma atenção diferente. Não, não, todo o grupo ganha. E ao citar essa questão das potencialidades, né? A gente tem aí, por exemplo, Howard Gardner, que criou a teoria das inteligências múltiplas e que vê o indivíduo com os seus potenciais, o que a gente chama de uhum. potencialidades. Vocês duas colocando isso para mim, me faz enxergar um grupo, né, com as potencialidades sendo trabalhadas numa situação confortável, numa situação de aprendizagem confortável e que facilita esse aprendizado, né, Uhum. meninas? Eu vejo que a ludicidade está muito presente, né? Com certeza. E uma coisa, você falou de encenação, na clínica, é núcleo ampliare, né? Isso. Vocês têm muitas crianças, todas estão dentro do espectro, vocês atendem no geral? Conta um pouquinho do trabalho lá. A maioria das crianças que nós atendemos estão dentro do espectro do autismo, né? E tem algum ou outras têm atraso no desenvolvimento também. Ah, e aí a questão do PEI colocado, né, para cada um, o plano individualizado, que eu adorei hoje estar mais por dentro do que é o famoso PEI, porque é um nome tão falado, mas que muitas vezes não é explicado para o público. E muitas mães que estão nos assistindo, por vezes, né, têm o seu filho diagnosticado no transtorno do espectro. E aí fica aquela dúvida, né, o que fazer? E aí, Dri, é importante que as famílias também sejam aí colocadas a par do que a escola está fazendo. Sim, essa parceria é muito importante, né? Exatamente. Vocês, ao trabalharem com as famílias, vocês colocam elas a par de as reuniões são semanais? Como que é esse contato com a família? Tem orientação parental, na verdade, né? Essa orientação parental, ela auxilia, né, os pais a ajudarem as crianças, né, diante das suas necessidades, Sim, das suas sim. demandas, né? Então, essa orientação parental faz com que, na verdade, está sendo ensinada na clínica, né? Essa intervenção que acontece na clínica, ela seja generalizada, que ela aconteça também fora da clínica. Por quê? Porque é importante a gente lembrar que a criança, né? Ela vai estar no shopping, ela vai estar lá na escola, ela vai estar num restaurante. Então, ela precisa, né? Se desenvolver, socializar, aprender, né? E com a orientação parental, os pais, as famílias, né, os cuidadores, eles têm essa orientação do que está acontecendo dentro da clínica, né? Como também oportunizar, né, esse desenvolvimento fora, né? Como ajudar aquela criança, como ajudar aquele aprendiz, como ajudar aquele aprendiz também na escola, né? Então, também a clínica vai nas escolas quando tem essa parceria, né? Então, vai lá, orienta não só a família,
mas orienta a coordenação, os professores, né? Porque o importante é que essa criança, né, ela realmente se desenvolva em todos os contextos sociais, né? Que ela Nossa, consiga realmente. sim. Quando a Adri fala dessa orientação parental, é um profissional da clínica que acompanha e faz esse vínculo com a clínica, com a escola? Sim, a gente tem algumas estruturas, né, que tem o acompanhante terapêutico, tem as coordenadoras que são as especialistas e tem as supervisoras que ficam responsáveis pela parte de orientação parental, né? E nessa orientação parental a gente conversa muito no sentido de externalizar quais são os objetivos para que os pais consigam fazer. A mesma coisa com a orientação escolar. Então, a orientação escolar tem esse objetivo, ela acontece todos os meses, para que a gente vá lá e pergunte para o professor, para ouvir, né? Qual é a dificuldade, como que a gente, na verdade, é isso que a Adri trouxe. A gente quer criar uma parceria para que a gente consiga ter mais acesso àquele aluno, àquele aprendiz e também traga bastante resultados. Eu acho importante uma coisa a gente só retomar em relação ao PEI, que uma das principais coisas também, não adianta a gente selecionar objetivos que não tenham validade social para aquela criança. Então, por exemplo, a gente tem crianças que têm um atraso significativo e que talvez para ela naquele momento não seja importante ela conhecer sobre a pré-história, mas ela pode conhecer sobre ela, quem é a família dela. Então, quando a gente fala em adaptar o conteúdo, é o que ela vai usar na vida dela. Não adianta colocar um conteúdo que não tenha nada a ver. Então, a gente fala muito dessa questão da validade social. Então, o PEI também tem esse objetivo. Nossa, que legal, meninas! Ou seja, fazer com que ele veja, a criança tenha no aprendizado, veja um significado para a vida dela. E se a criança não tem a consciência de ver, de perceber, ela vai utilizar na prática, né? E eu vejo que na questão das crianças que vocês atendem na clínica, né, com o déficit intelectual, por vezes, ou que estejam no espectro, como é importante essa questão do social, né, meninas? Sim. Que é estar preparados para a vida, né? Uhum. E o que me deixa às vezes triste, eu vejo famílias que não têm a instrução do como agir. Vocês devem levar, por exemplo, estratégias para a família. Tem alguma estratégia que vocês consigam partilhar com a gente de o que seria interessante essa família que tem uma criança, um jovem, um adolescente que está no espectro, e às vezes até um adulto, né? E que não sabe como melhorar a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente. Qual uma estratégia que seria legal, de repente, avisar para essa família trabalhar? Eu acredito que assim, dar algumas estratégias fica um pouco mais difícil porque eu preciso conhecer quais são as dificuldades, né? Mas vamos pensar numa estratégia talvez assim de entender do seu dia a dia, das coisas que vão acontecer, porque a gente sabe que as pessoas que estão dentro do espectro, muitas precisam de uma certa previsibilidade, até mesmo é uma questão humana a gente explicar o que vai acontecer com ela, né? Então a gente fala muito da questão de rotina, de antecipar, por exemplo, vou para tal lugar, ou até mesmo esse dia não tem escola. Acho que a gente já ouviu muitas vezes, por exemplo, nas férias, a criança pegar o uniforme e vestir e querer ir para a escola, porque Sim. ela não entendeu que não tem escola, porque ela está de férias. Então, o quadro de rotina ajuda bastante a estabelecer, é uma estratégia muito boa que a gente utiliza. Mas, de novo, né, são estratégias individualizadas, né? Perfeito. Nossa, quadro de rotina. Eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe colocava um imãzinho de geladeira toda vez que eu, por exemplo, cumpria com a tabelinha da tabuada. E a professora pedia para a gente completar na semana e era uma tabela, tinham 4 vezes cada tabuada, cada tom do 2 tinha que fazer 4 vezes. Quando eu completava antes da sexta-feira, minha mãe colocava um imãzinho e aquele imã de geladeira indicava que a Juliana cumpriu e, de certa forma, eu tinha ali ou uma sobremesa que eu podia escolher, ou era um brinquedo diferente que dentro do contexto da minha mãe eu poderia ter acesso. De certa forma, ela colocava numa rotina. Que coisa, vocês me fazem viajar no tempo. Isso é muito legal. E eu percebo que acaba para a família sendo um resgate muitas vezes, né? Porque quantas famílias não desestabilizam por conta da questão de não saber trabalhar? Mas só para falar um pouquinho, Ju, isso que você trouxe não é bem um quadro de rotina, é um quadro de combinados que a gente utiliza, né? Perfeito, gente. Ouçam a mestre literal
Verdade, né? Não é rotina, né? É um quadro de combinados. Porque a Verdade. rotina, geralmente, a gente conta o que vai acontecer. Você acordou, vai tomar banho, escovar dente. Nesse caso que você está me falando, eram pequenos combinados que sua mãe fazia, que você tinha que seguir ao longo do dia para ter acesso a algo que você gosta. E também é uma estratégia muito boa para a gente utilizar para diminuir probleminhas de comportamento. Uma estratégia que acho que dá para a gente se aplicar para muitas crianças é evitar falar o comportamento inadequado. Então, por exemplo, Perfeito. quando a gente monta um quadro de combinado, geralmente a gente fala não chora, não se joga, não bate no irmãozinho, só que o que eu faço então? Se eu não posso bater, se eu não posso chorar, a gente tende a falar o que ela tem que fazer. Então, faça carinho no irmão que eu gosto, faça a sua lição, tome banho, e aí eu vou reforçando os comportamentos adequados que ela faz. Nossa, Lu, mas isso eu acho que para todas as crianças seria extremamente válido, né, meninas? O reforçar aspectos positivos do que os negativos, né? E é verdade, e o não, ele tem um peso, né? Ele é punitivo, né? E a gente não aprende com punição, né? A gente aprende com reforço, né? A gente se sente engajado, motivado, né? Sim. E meninas, uma coisa que eu acho super legal, quem está nos assistindo e quiser ir até vocês, no Núcleo Ampliare, conta uma coisa, como que é o percurso dessa família ao chegar até vocês? Como que é? Por exemplo, a escola suspeita que a criança tem alguma questão que precisa estar sendo avaliada. Como que é esse percurso na clínica? Geralmente, né, os pais procuram a gente, ou a escola indica para a família, nossa clínica, né, e a gente começa com uma anamnese, né, então a gente vai conhecer, entender qual é a queixa, no que a gente pode ajudar, e começa um processo de avaliação. Nesse processo de avaliação, a gente vai ver quais são as dificuldades, quais são as lacunas do desenvolvimento, e depois a gente monta um plano de intervenção comportamental. Então, olha, a partir do que foi observado na avaliação, sugere-se trabalhar esses objetivos. E aí a gente começa todo esse processo de orientação escolar, orientação parental, orientação da T. Nossa, que legal! E uma outra coisa que já me perguntaram, Ju, seus convidados, eles fazem visitas a escolas? Porque nós temos também muitos profissionais que estão nos assistindo, que são donos de escola, ou diretores, coordenadores, e até mesmo professores que querem aprender. Vocês fariam uma visita para conversar com esse pessoal que quer aprender com vocês? Com certeza, é muito importante, né? Quando a gente fala de um assunto socialmente relevante, é isso, né? É a gente realmente incluir, né? Nossa, que perfeito. Todos. Sim, porque ao final sempre do nosso programa aparecem muitas informações sobre aqui os nossos entrevistados. E com essas duas preciosidades não será diferente. Que, aliás, eu já aviso as meninas que vocês viram outras vezes. Porque essa foi a primeira entrevista de muitos. Tem muitos assuntos para a gente conversar. E muita coisa para a gente trazer de aprendizado para vocês e para mim também, tá? Antes de encerrar, queria pedir para vocês, se vocês puderem, dar um conselho ou até um recado para o pessoal que está nos assistindo, qual o conselho, um recadinho que vocês deixariam? Aí, Dri, vou começar por você. Eu acho importante, né? Eu acredito, na verdade, que seja importante sempre buscar uma intervenção, né? De forma efetiva, né? Sim. Baseada na ciência. Então, se você tem, né, alguma dúvida, né, algum sinal, procure, né, um especialista que vai realizar essa avaliação, né, e que vai poder orientá-lo, né, e tirar todas essas dúvidas. E assim, uma intervenção precoce, né, a criança, ela tem ótimos, né, benefícios, porque ela consegue, né, ir se desenvolvendo de acordo com o plano de intervenção comportamental, o PIC, né? E aí a gente vai arranjando essas as estratégias para que ela realmente, né, consiga ir socializar, se desenvolver, aprender, né, com sucesso. E acho que o que você falou é extremamente válido, porque quantas vezes nós vemos casos de pessoas que vão ser aí diagnosticadas tão tarde, e não é o diagnóstico que nos importa, não, mas o mais importante, claro que ele é importante, mas o que mais importa é o percurso desta criança, as estratégias que vão ser colocadas em prática a partir desse processo de avaliação. Sim. Perfeito, perfeito. E você, Lu?
Eu acho que seguindo esse gancho da Adri, também eu falaria um pouco mais essa questão da especialização, mas mais voltado para os pais e para os professores, né? Porque uma coisa é a gente falar, procure um profissional, mas a gente também tem que saber avaliar o que esse profissional fala, se está de acordo, né? Principalmente os pais, que uma vez que recebe-se o diagnóstico de autismo, ele vai ter um percurso pela frente. Como eu vou saber se o profissional realmente está falando uma coisa que é adequada ou não, que eu concordo ou não? Então, acho que a gente fala muito que os pais têm que aprender cada vez mais, não no sentido de se sobrecarregar, mas no sentido de entender qual é a intervenção, né? O pai conseguir questionar. Eu não acho legal isso que está sendo feito com meu filho. Não tem uma outra estratégia? Eu acho isso muito importante para os pais participarem efetivamente. Nossa, que legal, adorei, é verdade, né? Os pais, mais que qualquer outra pessoa, são os mais envolvidos nessa história. Nossa, meninas, muito, muito obrigada, gratidão pela primeira entrevista. Vamos já nos preparando para as próximas, porque foi muito importante. Obrigada de coração, viu? Nós que agradecemos. E muito obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo e sempre aprendendo a como educar para transformar aqui na nossa TV Humana. Gente, um abraço carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau!